O Mochito foi um empreendimento turístico de luxo que fez furor nos anos 50 e 60 do século XX. Ficava localizado em Val dos Gatos, daí o seu logotipo ser um gato, no concelho do Seixal, à beira da Estrada Nacional 10, e era constituído por um hotel, apart-hotel, motel, restaurante, boate, piscina, campo de ténis, lagos artificiais e uma pequena praça de touros. The Mochito was a luxury tourist enterprise that made a fury in the 50s and 60s of the 20th century. It was located in Val dos Gatos, hence its logo being a cat, in the Council of Seixal, on the edge of the National Road 10, and was constituted by a hotel, apart-hotel, motel, restaurant, nightclub, swimming pool, tennis courts, artificial lakes and a small bull ring. Este complexo turístico foi inaugurado em 1956 e funcionou até aos princípios dos anos 70. Apesar de Mochito ser um projeto lucrativo, teve que ser fechado porque estava associado a outros negócios ruinosos do seu proprietário e acabou em asta pública em 1973, sendo adquirida por uma empresa de nome Lere Ira, tendo à frente uma jugoslava de nome Gordana Bejloni, que em 1941 tinha fugido da sua terra natal devido à invasão alemã. This tourist complex was inaugurated in 1956 and worked until the early 70s. Although Mochito was a lucrative project, it had to be closed because it was associated with other ruinous business of its owner and ended up in public auction in 1973, being acquired by a company named Lareira, with a Yugoslavian named Gordana Bejloni, who in 1941 had fled his homeland due to German invasion.
antes do 25 de Abril, os novos proprietários pretendiam abrir novamente o Mochito e inclusive efetuar a sua ampliação através de um projeto revolucionário da autoria do famoso arquiteto francês Jacques Couille. Haveria um outro hotel e mais vivendas dispersas pela propriedade e seria construído o primeiro grande centro comercial do país. A propriedade seria ampliada porque a empresa possuía centenas de hectares em terrenos adjacentes. Before 25 April, the new owners wanted to open the Mochito again and even extend it through a revolutionary project, authored by the famous French architect Jacques Couille. There would be another hotel and more villas dispersed by the property, and the first big commercial center of the country will be built. The property will be expanded because the company owned hundreds of acres of adjacent lands. Também? Mas o projeto não passou do papel. Após o 25 de Abril, o Mochito foi ocupado por grupos revolucionários, devido a ser um ícone da classe alta, e praticamente todo o seu recheio foi roubado. Permanecia intacto no interior dos imóveis. But the project did not change of the paper. After the 25 of April, the Mochito was occupied by revolutionary groups due to being an icon on the upper class. And virtually all of its stuffing was stolen. It remained intact inside the real estate. Foram efetuadas várias tentativas para o Estado indemnizar a empresa, mas sem sucesso. Em 1999, Gordana Bailoni faleceu e dos 9 hectares que ainda sobrevivem não tem havido capacidade financeira para reerguer o Mochito. Portanto, desde o 25 de Abril que este tem sido constantemente vandalizado devido ao abandono a que foi sujeito. Several attempts were made for the state of indemnify the company, but to no avail. In 1999, Gordon Bailoni died, and the 9 hectares that still survive, there has been no financial capacity to re-erect the Mochito. Therefore, since April 25th, that this has been constantly vandalized due to the abandonment to which it was subjected.
O motel era constituído por 13 vivendas dispersas pelo bosque de muitos hectares. Para os turistas o explorarem, eram facultadas motorizadas. Tinha também um lago artificial muito grande que permitia aos seus frequentadores andarem em barcos a remo. Structure. The motel was made up of 13 villas scattered through the woods of many acres. For tourists to explore, there were motorized bicycles. It also had a very large artificial lake that allowed its patrons to rowing. Possuía vários campos de ténis que hoje já não são visíveis devido ao aparecimento da autoestrada A2 que cortou a propriedade. It had several tennis courts that today are no longer visible due to the appearance of the A2 motorway that cut the property. A piscina olímpica era circundada por apartamentos, bar e outros espaços de apoio, o que revela bem a grandiosidade do projeto.
Ainda hoje é raro encontrar projetos turísticos apoiados por piscinas de 50 metros. Esta possui uma prancha de saltos com 10 metros de altura. The Olympic pool was surrounded by apartments, bar and other spaces of support, which reveals well the greatness of the project. Still today it is rare to find tourist projects supported by swimming pools of 50 meters. This one had a diving board with 10 meters of height. Era habitual equipas e seleções desportivas estrangeiras estagiarem nele. O alargamento do caminho que vai dar à praia da Fonte da Telha foi efetuado pelo Mochito para poder transportar os seus clientes até à praia. Houve um casal americano que apareceu morto numa das vivendas, provavelmente assassinados. Nunca se soube o autor ou autores, e os filhos do casal, ainda crianças, foram poupados. Este caso foi muito mediático e supostamente o casal esteve envolvido com agências de espionagem internacional. Grande parte das cenas do filme português de ficção científica RPG foram filmadas no Mochito. It was customary teams and foreign sports teams to train in him. The widening of the road of the beach of Fonte da Telha was carried out by Mochito to be able to transport its clients to the beach. There was an American couple who appeared dead in one of the villas, probably murdered. The author or authors were never known, and the couple's children, still children, were spared. This case was very mediatic, and allegedly the couple was involved with international espionage agencies. Most of the scenes from Portuguese science fiction RPG movie were filmed in Mochito.